boa estrutura ali, já pensando muito no modelo de negócio da startup, né? O que a gente fala ali, um MVP já bem estruturado, mas ainda não está na operação. E aí, o que vai sustentar que isso realmente vai sair do papel? É o time campeão, né? É o time que vai ser capaz de tirar aquilo do papel e fazer mesmo, virar daquela ideia, transformá-la num negócio. Por isso, é muito importante dar valor para esse, digamos, esse slide da sua apresentação. E, por fim, um fechamento que é um compilado das suas ideias, do seu propósito. É esse roteiro que você acaba trazendo do problema a solução e até a sua missão, né? O que você pretende com isso? Então, vamos lá. Agora, a ideia é que a gente passe por cada um dos temas e que eu traga um pouco mais de informação sobre o que pode conter em cada um deles. Como gerar essa conexão com o público, né? Isso não é trivial, não é simples, exige muito do empreendedor quebrar a cabeça para saber como que ele vai despertar interesse naquele problema. Uma dica que eu sempre dou é que uma dor, um bom problema para ser resolvido, ele não é uma dor de uma única pessoa, né? Então, você tem ali um problema que ele é substancial, que ele impacta muitas pessoas e que provavelmente ele pode impactar o seu público ou uma pessoa que ele conhece, um investidor ou uma pessoa que ele conhece. Então, você personificar esse problema, trazer ele, aproximar ele da realidade da pessoa que vai te ouvir, é um bom ponto para você gerar essa conexão. Às vezes, o problema que você quer resolver é o problema de uma pessoa que ele conhece. Às vezes, é um problema dele mesmo. Às vezes, é um problema numa escala muito maior, que atinge um número muito grande de pessoas, que é notícia a toda hora. Então, você consegue trazer isso para a realidade. Quando você traz esse problema para a realidade, você gera essa conexão. Então, o grande ponto de uma boa startup é ela ter consciência exata do problema que ela quer resolver, né? Mais do que paixão pela solução, paixão pela ideia que ela tem de negócio, paixão por tudo que ela está ali construindo em termos de empresa, a paixão dela tem que estar onde? No problema que ela quer resolver. Porque o como, tanto faz. Às vezes, a gente sempre fala, uma startup ao longo do caminho, ela pivota muito o negócio dela, né? O que isso significa? Ela vai mudando a rota, vai entendendo, olha, assim não funciona, não está dando certo, meu cliente prefere dessa maneira, e vai se adaptando para entregar a melhor solução para o problema que ela quer resolver. Empreendedores que são apaixonados pelo negócio e não pelo problema tendem a ficar muito presos à sua ideia inicial, pivotar pouco, e pivotar é uma coisa muito normal no universo de empreendedores, a gente sabe disso, o negócio vai pivotando, se adaptando, né, se formando para ser a melhor entrega para o cliente. Então, é muito importante que os empreendedores tenham paixão pelo quê? Pela ideia deles de solução ou por aquilo como ele vai resolver? Pelo que ele vai resolver. O como eu disse, tanto faz. Ele vai pivotando o negócio e vai atendendo melhor o cliente dele. Então, vamos lá. Qual que é o problema que a startup está resolvendo? Quem que enfrenta esse problema? E qual que é o contexto desse problema? Porque esse problema ele precisa fazer sentido. Onde você vai atuar? No mercado que você vai atuar? As pessoas que vão comprar? Às vezes você quer resolver um problema, a startup quer resolver um problema, mas talvez esse não seja um grande problema da região em que ela está. É um problema de outra região. Então, vai adiantar ela lançar aquele produto ali? Muito provavelmente não, porque o mercado dela vai ser muito pequeno ou nulo. Então, você precisa entender todo esse contexto e gerar essa conexão a partir disso. Por que o seu problema, né, o problema que a sua startup está resolvendo, é efetivamente um problema? Qual é o tamanho desse problema? Como que você descobriu esse problema? E como ele é resolvido hoje em dia? As pessoas podem muitas vezes falar assim, não, mais para frente a gente vai falar de concorrentes. Isso que eu quero fazer, ninguém está fazendo. Existem problemas sem solução? Existem problemas sem solução. Mas existem problemas que eles não são resolvidos exatamente dessa maneira. Mas as pessoas encontram outras formas de resolver. Pode ser uma gambiarra, pode ser um jeitinho, mas isso é uma maneira de resolver. E talvez entendendo essas outras formas, você também identifique oportunidades para o seu negócio.
Identifique como você pode fazer diferente para o cara abrir mão de um jeitinho que ele deu para comprar um produto que efetivamente resolva o problema dele. Então, todo esse contexto é muito importante, né? Então, vamos pensar uma startup, por exemplo, que eu conheço, eles fazem buscas em tribunais de jurisprudências, então de decisões de processos que já estão dadas, estão publicadas nos tribunais, e um advogado, por exemplo, ele gasta muito tempo fazendo buscas nos tribunais para encontrar essas jurisprudências e para embasar os processos deles. Isso leva muito tempo. E para o advogado é um problema, porque quanto mais tempo ele consome fazendo essas buscas, menos processos diferentes ele consegue atuar, né? Porque ele tem que despender um tempo nessas buscas. Qual que é o problema que ele resolve? O problema que ele resolve é a questão do tempo do advogado. Tanto faz se ele vai desenvolver um sistema que baixe tudo no computador dele, o advogado dá um Ctrl F e procure. Tanto faz se ele vai usar uma inteligência artificial que vai acessar os tribunais, buscar essas decisões e entregar para ele. Tanto faz se ele vai fazer tudo isso e ainda fazer um resumo inteligente daquilo que a inteligência artificial entendeu. São maneiras. Se ele começou com uma ideia e pivotou até chegar na outra, o ponto é que ele estava apaixonado pelo problema que ele está resolvendo, que é a questão da limitação de tempo, né, de capacidade de um advogado de atender tantos processos. Então, aí que está a diferença entre o problema e a solução. Pouco apego na solução, grande apego no problema. Então, dado esse contexto, dado esse problema identificado, a startup foi lá, no caso específico, é a última, né? Não teve essas pivotadas, eles começaram de outra maneira, identificaram esse problema e foram atrás de resolver, utilizando uma inteligência artificial, acessando esses processos, essas bases de dados, entendendo e compilando tudo isso para o advogado, e ele já tendo acesso a coisas mais mastigadas, né? A essa busca já mais refinada, digamos assim, para, enfim, ele poupar tempo e ao invés de despender horas num processo de busca, ele levar minutos para identificar as jurisprudências que ele precisava ter acesso. Outro ponto muito importante quando a gente está falando de problema, à medida que você tem que contextualizar esse problema, né, você vai enriquecer a tua argumentação de que aquilo é efetivamente um problema. E uma dica que eu sempre dou é: existe a realidade das pessoas, né, a identificação e a conexão pelo fato em si e por ser uma realidade próxima, né, em que a pessoa vive aquilo ou uma pessoa próxima ela vive aquilo. Mas, se não for o caso, se você não conseguir personificar esse problema, traga informações que deem sustentação para sua argumentação. Então, notícias são sempre válidas, artigos, são principalmente artigos científicos, pesquisas. Então, construa a sua argumentação também muito baseada em números, né? Um ponto importante nesse processo de, digamos, de você buscar um investidor é você mostrar ter uma base de uma linha de argumentação muito bem sustentada. E isso você pode trazer com os exemplos, mas também com números, com informações que mostram que você realmente mergulhou naquele mercado e entendeu exatamente o contexto dele. Falando da sua solução, né? Então, você veio, apresentou um problema, ele é um problema real. No segundo ponto, você vai falar assim: e como que a sua startup endereça esse problema? Aí é hora de falar de si, né? É falar do seu negócio. Você poder vender a sua proposta de valor e apresentar, né, a sua proposta de valor para o seu cliente ou para o seu potencial investidor. Então, qual é a proposta de valor? O que você entrega? Pensando naquele exemplo que eu citei anteriormente, o que ele entrega é economia de tempo, é ganho de dinheiro, porque se ele conseguir atender mais clientes, economizando tempo e atendendo mais clientes, potencialmente ele ganha mais dinheiro relacionado a isso. Então, economia de tempo, aumentar os ganhos, né? Então, qual é a solução que ele vai propor? Nós temos uma inteligência artificial que fez isso, faz uma busca e traz as decisões que esse advogado precisa. Por que ela é inovadora? Ah, porque ninguém faz isso dessa maneira? Ah, os meus concorrentes têm uma limitação técnica que isso permite que eu consiga fazer em menos tempo do que eles.
Hoje o mercado faz esse tipo de atendimento, mas encomendado e é muito caro. Então, eu resolvo esse problema de uma maneira mais barata. Então, o que ele se diferencia? Por que ela é inovadora? E aqui você vai trazendo outros pontos relacionados ao seu negócio. Então, a sua solução, qual é a sua proposta de valor, o que você entrega. É muito importante definir uma boa proposta de valor, né? Demonstrar por que a sua empresa atende determinado nicho, ataca determinado problema e como ela faz isso bem, como ela efetivamente entrega o que ela promete. Se prometia economia de tempo, não vai demorar 5 horas para fazer uma busca, ela vai demorar 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos, né? Então, a minha proposta economia de tempo, eu estou atendendo isso da melhor maneira possível. Olhar muito os concorrentes quando a gente fala da solução, né? E a gente precisa lembrar que existem concorrentes diretos e concorrentes indiretos. Então, muitas vezes a gente escuta, não, mas o meu negócio não tem concorrente nenhum. Talvez você não tenha feito uma boa busca, mas certamente você tem um concorrente. Seja um concorrente que faz exatamente a mesma coisa que você, ou um concorrente indireto, mas que ele ataca aquele problema. E que você também tem que se debruçar sobre isso para entender se a maneira como ele resolve não acaba resolvendo melhor do que você resolve, ainda que ele não faça a mesma coisa, né? Será que você vai conseguir capturar um pouco dos clientes que ele tem, trazer para sua solução, porque você vai entregar mais valor e as pessoas vão acabar comprando de você e não mais dele? Então, você precisa entender muito bem o comportamento dos seus clientes e dos seus concorrentes. Então, o seu cliente vai migrar desse concorrente para vir para você, o que ele faz hoje atende melhor ou não? Então, é muito importante esse mapeamento. Diferencial competitivo. Então, o que a sua startup se diferencia? Qual que é a sua inovação? A minha inovação é fazer isso em menos tempo, é fazer isso de uma maneira mais barata, é fazer isso de uma maneira que ninguém faz e que é bem mais produtivo, bem mais escalável. Qual que é o seu diferencial competitivo? Né? Então, é interessante você fazer uma matriz com seus concorrentes para entender onde você está posicionado, com quem você está concorrendo, quem tem um diferencial maior ou menor, enfim, você ir posicionando para entender mais esse mercado. E trazer, muito importante isso também, o estágio do seu projeto. Em que fase de desenvolvimento o seu projeto está? Eu tenho só um PPT, é só uma ideia. Mas qual que é o seu roadmap, né? Então, quando você olha ali na sua estrada, né? Que caminho que você vai seguir? Quais vão ser as suas primeiras entregas? O que você vai colocar primeiro na rua? O que é o seu MVP, né? Seu mínimo produto viável, que é o que a gente fala assim, uma startup ela não coloca um produto totalmente robusto na rua. Ela coloca um MVP, né? O mínimo produto viável para ela validar, entender, melhorar, aprender e fazer a roda girar, para ir aprimorando cada vez mais o produto, entendendo cada vez mais o comportamento do usuário, o comportamento do cliente, as necessidades reais desse cliente, para ir adaptando e atendendo melhor essa dor, esse problema que está endereçado. E a fase de desenvolvimento, né? Quando a gente olha para uma startup, ela pode ser uma ideia, não mais que uma ideia, ela pode ser um MVP pré-operacional, então tem gente que busca investidor e ainda tem um MVP, mas nem está em operação. Tem as startups que já estão operacionais e tem as startups que já estão escalando, né? Então, estão com o negócio na rua, identificaram ali o Product Market Fit, então entregaram um produto que realmente endereçou um mercado. Então, tem um mercado em potencial. O meu negócio, ele é escalável. E aí, ele começa a fazer a roda girar. Ele encontrou um produto escalável. Isso é muito importante conter também na apresentação. Dar uma visão. Não precisa ser uma visão, é só uma ideia. Você consegue ter ali um horizonte, ainda que de curto prazo, mas das suas primeiras entregas. Dar esse tipo de visibilidade para o investidor é imprescindível para ele poder apostar em você, né? Apostar no seu negócio. Se você não tiver uma visão de futuro que dê para ele a mínima segurança ou expectativa de ganho para, né, de que aquilo vai dar certo em algum momento, se você não tiver essa construção, é muito complicado. Por que um investidor vai apostar, né, aportar um capital no teu negócio, sendo que nem você tem clareza do que você quer,
né? Então, ter a noção do seu estágio e onde quer chegar com isso, embasado, né, nas suas pesquisas, embasado nas suas pesquisas com clientes, no mapeamento real do seu problema e como que a sua solução endereça, fica, né, um pouco nebuloso para um investidor querer apostar nisso. Então, trazer essa clareza é muito importante e esse é um bom momento para mostrar isso na apresentação. E embasamento do negócio. Então, a gente trouxe o roadmap, né, apresentou ali as suas entregas, e agora a gente vai falar de mercado de uma maneira geral. Então, vamos lá. São essas as informações aqui, ainda no estágio inicial. Primeiro, o tamanho do mercado, números do seu negócio, então, caso você já esteja ali operacional, ou que você tenha feito muitas pesquisas que deem embasamento, são números legais de trazer, e qual que é o teu plano para chegar lá. Então, a gente tem um mercado total, um mercado endereçável e o mercado acessível, né? O que é o mercado total? O mercado total é toda a demanda relacionada àquele segmento que aquele mercado que você quer atuar. O mercado endereçável, ele é um mercado que em algum momento você pode atingir, ele diz respeito ao segmento que você quer atuar, mas ele é um mercado, assim, ele não diz respeito ao todo, mas ele diz respeito a uma parcela relevante que você pode atuar, mas a gente diria ali que pós-médio prazo, né? Um médio e longo prazo. E o mercado acessível é aquele mercado que você consegue trabalhar em cima dele, né? E às vezes a gente pode dizer isso por conta de localização geográfica, você pode dizer isso por ser uma demanda muito específica. Então, o mercado acessível é o que você que você tem capacidade que você, na verdade, assim, que você tem disponível num curto prazo. Então, vamos pegar, por exemplo, se você tem uma solução para fast food, qual que é o seu mercado total? Seu mercado total, vamos pensar a nível Brasil, assim, para esclarecer um pouco e trazendo um pouco isso na questão geográfica também. A minha solução é para fast food. Vou pegar todos os fast foods do Brasil e vou implementar minha solução? Olha, a gente pode sonhar grande, eu sempre aconselho sonhar grande, mas você conseguir abraçar o mercado total é difícil, né? Você conseguir fazer isso. Aí, olha, mas desse mercado total existe um mercado endereçável. Então, a minha solução é para hambúrgueres veganos. E eu estou localizada em São Paulo. Então, meu mercado endereçável pode ser esse segmento dentro do estado de São Paulo. Eu posso atingir todos, né? Se meu negócio crescer muito, se realmente for um diferencial muito grande, e se eu, enfim, resolver o problema de uma maneira que ninguém resolve, que eu seja quase que único no mercado, que tenha concorrentes que não atendam da mesma maneira, é um mercado endereçável. Não num estágio ainda muito inicial, mas, quem sabe, no futuro, a minha startup chega lá. Qual que é o mercado acessível? Ah, mas eu estou localizada, na verdade, em Campinas, né? E a minha solução é pro mercado de hambúrgueres veganos, mas ele é muito específico para determinado produto. Então, aí a gente tem o mercado acessível. Ele vai atingir primeiro essa região, para depois, quem sabe, chegar no mercado endereçável, né? Então, esses são os objetivos. E assim, é como se tivesse um dentro do outro. E, efetivamente, está um dentro do outro. O que eles te dão como base, né? Quando a gente fala de mercado endereçável e de mercado acessível, eles estão muito mais relacionados, na verdade, a tangibilizar um pouco mais o risco de investimento. Então, para você endereçar não, para você acessar tal mercado na região de Campinas, o seu investimento tem que ser menor, né? Agora, se você mapeia esses de uma maneira totalmente iludida, focando no mercado total, o seu risco aumenta muito mais. Então, quando a gente trabalha em mercado acessível, endereçável, você consegue trilhar ali quanto vou precisar investir no primeiro momento, e no médio e longo prazo eu vou ter que ter capital para investir em para atingir tal mercado, que é o meu mercado endereçável, e aí você vai mitigando os riscos relacionados ao investimento. Em relação ao mercado total, ele é diferente. Como ele dá uma noção do todo, ele nunca vai conseguir mitigar o teu risco de investimento se você tiver como base ele. Porque para você atingir o mercado total, você vai precisar de um grande volume de investimento. Você é uma empresa muito robusta. Mas o mercado total, ele te dá outra coisa no estágio inicial,
que é a questão de potencial do teu empreendimento. Então, o potencial é grande. Se o mercado total for pequeno, o teu potencial de escala também é menor. Mas quando o teu mercado total é muito grande, proporcionalmente o investimento que você está fazendo aqui, e se ele chegar, à medida que ele for crescendo, ele tem um mercado muito grande para explorar lá na frente, você consegue escalar muito mais. E isso tem muito mais relação para você conseguir compreender a questão de potencial, de escalabilidade e de, não diria de sucesso do seu negócio, porque existem muitas variáveis para colocar sucesso, mas para você conseguir capilarizar e atender muito mais gente e, quem sabe, ganhar muito mais com isso. Outro ponto muito importante para trazer na apresentação, que é a questão de clientes, né? Você tem que saber muito bem quem é o seu cliente, para você efetivamente sanar uma dor, atender uma necessidade do seu cliente. Então, você ter as personas muito bem definidas, você fazer pesquisas e explorações com potenciais clientes, é mandatório para você construir muito bem isso na sua apresentação. Então, assim, não é mais o meu público-alvo e é esse. Não. Hoje em dia, cada vez mais, nessa onda de hipercustomização, da gente atender as pessoas de uma maneira personalizada, a gente precisa entender a fundo quem é o cliente. Falando de startup, né? Qual que é a realidade de uma startup? Startups, de maneira geral, né, iniciam monoproduto, então tem um produto específico para atender uma dor específica e um cliente com determinada necessidade. À medida que a startup vai crescendo, ela vai aumentando seu portfólio, incorporando outras coisas, mas o que deu escalabilidade lá no começo, geralmente é um produto e que ele encontra um nicho de mercado, encontra ali clientes que precisam resolver aquele problema e ganha escala e vai crescendo. Como que uma startup consegue chegar nessa escala? É entendendo muito bem a cabeça do cliente dele e a dor que ele quer resolver. Então, você mapeou aquele problema, agora você precisa entender como resolver ele da melhor maneira. Quem é o seu cliente? O meu cliente, a maior parte são mulheres, entre 15 e 20 anos, com tais necessidades, que são mães ou que não são mães, ou que estão estudando, qual é a realidade dessa pessoa e como que o seu problema vai resolver aquilo. Você trazer isso muito claro, qual é a realidade, qual é a dor e como endereçar isso, mostra que você fez uma boa busca e que você se aprofundou efetivamente no seu problema e na proposta de solução que você tem. Canais. Então, você mapeou esse cliente, você tem o seu problema, tem uma forma de resolver, mapeou quem são os clientes, como chegar até ele, né? Então, quais são os canais que você vai atacar para você chegar nesse cliente? É uma venda direta, ou você vai fazer isso via redes sociais, ou como você vai chegar? Você vai distribuir isso para um terceiro vender? Quais são os canais que você vai atacar para se relacionar com esse cliente? E qual que vai ser o modelo de receita? Então, como você vai ganhar dinheiro com isso? Então, voltando no exemplo que eu dei lá no comecinho, da startup que tem uma solução para advogados. Pode ser um serviço de assinatura, né? Então, o advogado paga uma assinatura e usa o software todo mês para fazer buscas a maneira como ele quiser. Então, um modelo de receita recorrente. Todo mês entra dinheiro no negócio dele. Não, é uma venda direta, é um produto específico, físico, eu entrego dessa maneira, o cliente compra dessa maneira, e isso vai definindo os canais, modelo de receita e como que você vai comercializar o seu produto com o seu cliente. Time campeão. Como eu disse lá atrás, essa é uma parte da apresentação que muita gente negligencia e que, para mim, é uma falta muito grande, ainda mais quando são negócios começando, né? Negócios ainda muito embrionários. Quando você não tem estrada, você tem que ter currículo, né? Então, o que você já fez? O que o seu time já fez? De onde vocês vieram? Quais são as experiências, vivências de vocês que vão fortalecer a ideia de que vocês efetivamente conseguem resolver esse problema, né? Então, trazer a formação é muito importante, né? O que já fez,
onde já trabalhou, por que decidiu empreender, qual que é o histórico por trás desse negócio, né? Quem são as pessoas? Hoje em dia, mais do que nunca, uma marca ela não é só uma marca, né? Ela tem muito a ver com as pessoas que estão por trás delas, né? Mais do que nunca são pessoas. A mesma forma que a gente olha muito mais para o usuário hoje em dia, a gente também olha para as pessoas que estão por trás dos negócios. Num estágio inicial é super importante. Então, assim, reservar um tempo na apresentação dos 6 minutos, que são super rápidos, passam assim correndo. Você não negligenciar esse slide. Então, que você perca 1 minuto, mas você apresente as pessoas, né? Apresente os fundadores. Né? Quando um negócio ainda está no comecinho, geralmente as pessoas apresentam todo mundo, mas à medida que o negócio vai crescendo, mas apresenta os fundadores, né? Quem são as pessoas que estão por trás disso? Quem que vai fazer acontecer? Eu gosto muito de usar essa frase. Quem que vai fazer esse negócio sair do papel, sair de uma ideia, sair de um MVP pré-operacional e ser operacional e conseguir encontrar um fit no mercado e conseguir escalar? Então, quem são as pessoas? Isso é muito, muito, muito importante. E para fechar, né? Lembra que eu coloquei lá o último item, o quinto item era o fechamento. É qual que é a mensagem que você quer passar? Então vamos retomar um pouquinho esse roteirinho que a gente fez. A gente começou com um problema, a gente trouxe a solução, a gente trouxe o como, né? Então a gente tem uma solução e como que a gente vai estruturar esse negócio. A gente trouxe dados e informações que sustentam isso, e a gente trouxe o time que tem um repertório que valida que eles são capazes de resolver esse problema. Dado isso, o nosso propósito é. Então, eu vou dizer o propósito do C6, né? A nossa missão está muito atrelada a transformar a experiência bancária. Então, dado esse propósito, tudo que a gente está fazendo é com esse objetivo, né? Então, pensando no exemplo da startup, o nosso propósito é trazer mais celeridade para o trabalho do advogado, permitindo ele ter uma melhor qualidade de vida, por que não? Porque ele vai otimizar o horário dele de trabalho, ter mais ganhos, ter mais clientes, né? O que mais que a gente consegue trazer? Qual que é o propósito? No que a startup acredita? O que eles vão construir? Qual que é a entrega? Aqui é mais aspiracional, é para você fechar, deixando na pessoa, né, no potencial investidor, esse mesmo objetivo, essa mesma sensação de que sim, é isso, né? Você tem um propósito genuíno, você demonstra, né, que além de todo o processo de entendimento de mercado, de cliente, de solução, enfim, você tem algo além, que é o teu propósito, né? Eu não faço isso única e exclusivamente por dinheiro, eu faço isso por um propósito. Porque se você fizer única e exclusivamente por dinheiro, provavelmente você vai o quê? Se decepcionar com o seu problema em algum momento e não vai ter o mesmo afinco para resolver, para fazer esse negócio virar. À medida que você tem que pivotar 1, 2, 3 vezes, enfim, tem startups que já pivotaram muito, muito mais do que isso. Se você não tem paixão naquilo, se o teu propósito é único, exclusivamente financeiro, né? É um pouco vazio se você não trouxer outros pontos. Então, qual que é o teu propósito com esse negócio? Eu me apaixonei por esse problema porque eu quero realmente resolver isso. E o meu objetivo é... E aí, vocês façam uma reflexão sobre o negócio de vocês, né? Sobre as ideias que vocês têm de startup, de projetos. Acho muito válido vocês construírem isso, sabe? Isso tem muito a ver com os alinhamentos dos fundadores, né? Do que eles têm em mente, do porquê construir esse negócio, por que fazer esse empreendimento virar, dar certo, por que fazer dessa startup escalar e crescer, qual que é o propósito por trás disso. E aqui eu trago algumas dicas que em tempos de pandemia, isolamento social, elas são mais aplicáveis quando a gente está no presencial, mas elas são muito válidas também para apresentação online, né? Então, dado que a gente não tem contato, que a gente fica aqui falando na frente de um computador e a gente nem sabe se do outro lado, às vezes a pessoa está prestando atenção ou não, você tem alguns artifícios que você pode usar bastante. Então, à medida que eu vou falando, esses daqui estão muito voltados para o presencial,
mas eu vou fazer uma relação com o virtual também. Né? A primeira dica, energia. Energia é uma coisa muito importante, motivação na hora que você estiver apresentando. Se você não estiver num dia bom, se você estiver meio para baixo, provavelmente a sua energia vai estar assim, né? E a pessoa não vai entrar no mesmo, naquele entusiasmo todo. Então, a energia é muito importante para você atrair, segurar o seu brilho no olho, a vontade de fazer acontecer, a tua paixão pelo projeto. É um ponto muito importante para você despertar atenção e interesse naquela pessoa que está te ouvindo. Então, por isso, manter a energia lá em cima, a confiança, a convicção de que aquilo é uma boa oportunidade, ajuda a você prender a atenção. Lembra, você tem 5, 6 minutos. É pouquíssimo tempo para você fazer isso ponta a ponta. Então, você tem que segurar 6 minutos. Uma pessoa, às vezes, ela tem interesse no tema, vê um vídeo no YouTube que tem 6 minutos, ela vê 1, 2, se ficou chata, ela já desiste. Então, pensa, no presencial ali, subindo no elevador, você tem poucos minutos, a pessoa tem 1000 coisas para resolver, você tem que garantir prender a atenção. Então, a energia é um ponto importantíssimo. Como que você demonstra energia, né? O seu tom de voz precisa trazer isso, a maneira como você vai gesticular, como você vai se comportar, o seu vocabulário, a ênfase que você dá à medida que você fala. Então, tudo isso ajuda e muito a reforçar a energia ao longo da sua apresentação. Postura e contato visual. Presencialmente, então você ter uma boa postura, você olhar para a pessoa com quem você está falando, faz toda a diferença, né? Então a pessoa se sente ali contemplada na sua apresentação. Você vai olhando e você vai mantendo aquele contato e a pessoa vai focando bastante atenção em você. No virtual, você olhar para a câmera é um ponto muito importante, né? Então as pessoas falam assim: ah, mas quando você olha para a câmera, a sensação de quem te assiste é de que você está olhando exatamente no olho dela. E isso ajuda a prender a atenção. Então, esse contato é muito importante. Postura também, se você estiver desleixado na cadeira, se você estiver jogado ou mesmo apoiando o rosto, assistindo de qualquer jeito, é pouquíssimo convidativo a uma pessoa prestar atenção em você. Então, trazer isso também para o virtual para estabelecer essa conexão é muito importante. Ponto de atenção e cuidado, né? Falar pausadamente. Eu mesma sou uma pessoa que falo muito rápido, muito rápido, mas falar pausadamente é importante. Eu falo tão rápido que a minha saída é dar as ênfases ao longo da minha fala, que ajuda um pouco a facilitar a compreensão. Então, se você fala muito rápido, tenta minimamente, à medida que você for falando, trazer algumas palavras reforçadas. Então, por exemplo, transmita confiança. Quando você fala isso, eu dou ênfase no confiança e você reforça a atenção. Se você por um momento se perdeu, você volta. Falar pausadamente também ajuda. Não precisa falar muito lento, porque senão sua apresentação fica até morosa e chata. Mas mescle um pouco, né? Então, aqui está escrito, né? Use pausas estratégicas. Então, falar devagar, e às vezes falar mais rápido, aumentar o seu tom de voz, enfim, tem hora de fazer um silêncio crucial que as pessoas vão falar, nossa, será que falhou? Se a pessoa não estava prestando atenção, será que falhou? Eu caí aqui online? Será que eu não estou mais online? Isso tudo ajuda a recuperar a atenção. E tomar muito cuidado com movimentos bruscos. Num palco, se você mexe muito a mão, vira quase que um espetáculo. Você fica orquestrando a sua apresentação. Então, fazer movimento é importante, ajuda a dar ênfase, mas não faça dele mais importante, né, mais protagonista do que você e do que você fala. Então, o importante é você centrar a atenção, não os seus movimentos. Né? Senão as pessoas vão efetivamente prestar atenção nos seus braços e ignorar tudo aquilo que você está falando. E isso vale muito para o online também, e no online a gente tem uma limitação, porque se você chegar muito perto da câmera, por exemplo, fazer um movimento que porventura, né, parece uma bagunça, isso também atrapalha muito, porque tira o foco da atenção da pessoa que está te ouvindo. Algumas dicas de preparação. Então, quando você quiser treinar o seu pitch, eu dou várias dicas de estruturar, treinar sozinho
ir na frente do espelho e falar. Depois fazer isso para amigos e aceitar feedbacks, tá? E saiba ouvir feedbacks e acolher aquilo que faz sentido e talvez descartar feedbacks que não sejam, que não agreguem tanto, mas ouça das pessoas, né? Às vezes uma pessoa não tá te entendendo. Às vezes, quando um pitch é muito técnico, quando você fala de uma solução que é muito técnica, você precisa quebrar aquele assunto, né? Como eu costumo dizer, esmiuçar aquilo, trazer isso para a realidade da pessoa, abrir mão de termos técnicos, né? Que às vezes por preciosismo a gente tem um pouco de zelo com um lado mais técnico, mas às vezes você não vai ser compreendido, né? E isso é terrível, terrível, porque se você só conseguir falar para um público extremamente qualificado, você vai ter muita dificuldade de cascatear essa informação e de, né, buscar outras pessoas que possam também ter interesse no seu negócio. Então, trazer isso para a realidade diz também de você apresentar para um leque maior de pessoas e entender se você efetivamente está sendo compreendido, se a sua mensagem está sendo passada, se as pessoas estão entendendo o que você resolve, qual é o seu problema e qual é a sua solução. Então, esse feedback de pessoas próximas, amigos, apresenta 1, 2, 3 mil vezes, mas tem a garantia de que você realmente está passando essas mensagens. E falando dessa questão de palco, de apresentação, uma dica que eu dou é gravar as apresentações. Então, mesmo quando você apresenta para o espelho, você apresenta para um amigo, usa o seu celular e grava. Observa a sua desenvoltura, o olhar, como você mexe as suas mãos, se você gagueja ou não, se a sua voz demonstra algum tipo de insegurança, porque às vezes você está ali pleníssimo apresentando, mas a sua voz entrega o seu nervosismo. Então, é muito importante você se ver, porque às vezes alguém te dá um feedback e você fala, não, imagina, eu não falei rápido, eu falo super devagar. E aí você se assiste e fala, meu Deus, engatei primeira e fui até o fim. E acontece muito isso. Então, se ver é muito importante, né? Entender se você está fazendo um bom uso do espaço, um bom uso da câmera, se a imagem que as pessoas estão vendo ao seu redor tá legal. Então, grave, assista. Eu, particularmente, confesso que eu assisto muitas vezes as coisas que eu faço. Então, quando eu participo de live, coisas assim, eu assisto várias e várias e várias vezes, assim. Eu costumo brincar que eu devo ser a maior espectadora das coisas que eu faço, justamente para melhorar, para entender onde eu talvez tenha falhado e eu nem percebi na hora, para ter um olhar crítico sobre aquilo que eu estou fazendo, o que eu posso aprimorar, como eu posso fazer isso. Então, eu acho muito, muito importante esse processo de você se avaliar. E numa apresentação de pitch, são 6 minutos. Então, apresenta várias e várias e várias e várias vezes. E uma outra dica que não está aqui, mas que eu lembrei agora, que eu acho que é muito bacana, nessa construção de roteiro, uma dica bem legal para os empreendedores é de escrever a sua apresentação. Mas, Juliana, vai dar um trabalho infinito. Sim, vai cansar a mão, porque é escrever real, papel e caneta, não é digitar, é escrever o seu pitch. Ipsis literis, como você vai falar. Por quê? Isso te ajuda na memorização do que você vai falar. Então, o pitch, ele tem um roteiro, ele tem mais ou menos uma ordem. Óbvio que você pode brincar com essa ordem da melhor maneira possível, né? No bom sentido da palavra brincar, mas assim, jogar as informações e hierarquizar as informações da melhor maneira possível. Não precisa ser necessariamente problema, solução, modelo de negócio. Putz, eu posso trabalhar minha solução antes e depois ela a seu critério, tá? Isso não é formatado e mandatório. É você que vai estabelecer esse roteiro. Mas, dado isso, você tendo a sua linha, né, o seu fio condutor narrativo, quais são os pontos que você vai abordar? Em qual ordem abordar? O que você vai falar em cada um deles? Escreva. E escreva desde o boa noite, desde a sua abertura, desde a sua chegada no palco, desde tudo. Escreva, escreva e reescreva, e reescreva, e reescreva, até você ter a segurança de que aquilo está muito bom, de que aquilo está natural, e que você memorizou. Se porventura alguém te interromper, se alguém te fizer uma pergunta, se você se distrair com alguma coisa e a gente
sabe que isso acontece muito, por isso que o treino é tão importante. Se qualquer coisa, né, que está fora do seu controle na hora da apresentação acontecer, você tem ela na cabeça. Se o seu PowerPoint não funcionar, você tem o teu pitch na cabeça. E aí você vai conseguir manter a sua apresentação. Ah, mas o meu slide era de apoio, era muito importante. Claro, eu não estou dizendo que não vai ter, né? Se der um problema e você não tiver material de apoio, óbvio que isso pode complicar um pouco no momento. Mas se você tiver muito claro a mensagem que você quer passar, você já está ali meio caminho andado, né? Muito melhor do que você falar, ah, sem a minha apresentação eu não consigo fazer, né? Então tenha isso, treine, e uma boa dica de memorização sempre é anotar. Escreve antes no papel, escreve tudo o que você quer falar, como você quer falar, exatamente da maneira como você quer falar. E aí, na hora, aí você vai apresentando e vai trazendo isso cada vez com mais leveza e naturalidade para sua apresentação. Uma dica de leitura que eu deixo aqui para vocês, então, esse é um guia prático de como criar negócios, e o primeiro capítulo é um pitch quase perfeito, né? É do Cássio Spina, ele é da Anjos do Brasil, um investidor anjo, e acho super válido a leitura, acho que sempre agrega bastante para quem quer empreender e aí construir o seu pitch. E no final de tudo isso, né, eu espero que vocês façam valer os minutos de vocês, sejam eles 2, 3, 6, 20 minutos, mas construam, né, boas apresentações. Lembrem-se sempre de focar no público que vocês vão apresentar, para quem vocês vão apresentar, né? Se vocês precisam apresentar um material mais técnico e detalhado, ou vocês precisam apresentar um material mais simples, focado em solução. O seu objetivo é buscar um investimento, é buscar uma aceleração, é buscar uma incubação. O que você quer fazer com o seu negócio? Qual que é o objetivo dele? Ah, você quer um investimento? Eu preciso falar um pouco mais de números. Ah, eu estou falando de uma aceleração, eu vou trazer mais para o meu negócio, para a minha solução. Ah, eu estou falando de uma aceleração, eu estou falando de market fit potencial de escala. Então, qual é a realidade, né, dentro daquele contexto de apresentação, para que você traga elementos que sustentem a sua defesa e que você consiga, ao final disso, conseguir alcançar o objetivo que você tem, né? E se você já é um negócio mais maduro, mais estruturado, e você está aí em busca de um investidor institucional, como a gente diz, né, numa série de investimentos, já de um cheque bem maior, traga números, o seu histórico, né, que comprovem os seus ganhos e quais os potenciais de você crescer a sua atuação no mercado, crescer para outras frentes, novas oportunidades e números, ganhos, né? Como você consegue trazer isso mais para a realidade, para o investidor ver o potencial ali no seu negócio. Certo? Agora, se vocês tiverem dúvidas, eu estou totalmente à disposição. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Sim, já surgiram algumas dúvidas aqui. O Paulo pergunta: o feedback dos potenciais consumidores é importante para o pitch? E também qual é a importância de colocar a performance do MVP? Sim, eu acho válido você colocar dos seus clientes. Alguns pitches, eles trazem algumas frases que não necessariamente você vai ler, mas assim, você ilustra a sua apresentação com isso e traz feedbacks dos clientes. Então, por exemplo, quando você apresenta pesquisas, né, de exploração que você teve com os seus clientes, é muito válido. E a performance do MVP é muito, muito, muito importante, porque esses são os primeiros indicadores de sucesso que você tem. Né? Então, olha, eu atuei no MVP em tal circunstância e eu consegui tantos clientes, vendi tanto. Então, é essa taxa de performance, né? Essa performance atrelada ao MVP é o que vai te mostrar, vai demonstrar para a pessoa com a qual você está falando, para o potencial investidor, por exemplo, que ali realmente pode ter um mercado. Olha, você já despertou o interesse de algumas pessoas. Legal. Eu queria falar um pouco mais sobre a importância aquela questão do pedido, né? Porque acho que como
Claro, a gente está tendo essa aula por dois objetivos. O primeiro é para as pessoas aprenderem o pitch de verdade. Acho que você passou super bem isso. E também tem um pitch um pouco mais artificial que a gente vai fazer, que é na própria disciplina. Então acho que é uma coisa que eu não sei se eles estão esperando, é essa questão do pedido, né? Assim, todo pitch tem que ter um pedido. Como assim um pedido? Um pedido de investimento ou de. Ah, o objetivo, né? Isso, um objetivo. Aham. Então, por exemplo, porque o seu objetivo pode ser apresentar o seu negócio. Não necessariamente você vai apresentar o seu negócio para o investidor. Você pode conseguir, como eu disse, ou uma incubação, ou uma aceleração, você pode ter outros fins atrelados, ou mesmo a apresentação do seu negócio para o seu cliente. É, Você definindo esse objetivo, você vai construir o seu pitch em cima disso. Então, se você está falando de vamos supor, de um processo de incubação, que geralmente pegam startups bem early stage, que estão começando, né? Então, nesse sentido, você tem que apresentar muito mais a sua solução, o seu diferencial, o mercado que você vê como potencial, e ali construindo a sua narrativa em cima do seu negócio, ainda em fase embrionária, em fase de ideação. Quando você vai para o contexto de investidor, aí você tem que trazer mais números. Então, por exemplo, quando a gente fala da performance do MVP, para o investidor isso é muito importante, porque você já tem ali, lembra que eu falei da estrada, né? Você já teve um percurso que diz um pouco sobre o que você vai conseguir construir. Então, ter esses elementos em mente, esse objetivo, aí sim você consegue definir melhor o seu roteiro. O Ricardo fez uma pergunta nessa linha. Se ele não tem o MVP ainda, faz sentido fazer o pitch buscando investimento? Eu não vou dizer que não existam iniciativas que investam em projetos ainda muito embrionários em fase de ideação. Existem. Você consegue construir o seu pitch sem problema nenhum. Depende do tipo de investidor que você vai buscar. Nessa fase, para você construir MVP, a gente fala assim, que o investidor ele começa, não necessariamente, obrigatoriamente assim, mas ali numa primeira, no bootstrap, que a gente fala, no capital próprio. Aí quando acaba o dinheiro dele, que ele está tentando construir MVP, mas acabou o dinheiro dele, ele vai no Family and Friends. Então ele vai nos amigos da família e vai pedir, são os primeiros investidores. E depois disso, ele vai no investidor anjo, ele vai tentar algum processo de incubação ou uma aceleração que aporte um capital inicial. Enfim, então tudo vai depender ali de onde você vai captar e o que e se alguém vai ter interesse nesse projeto em uma fase embrionária. São cheques menores, mas existem sim investidores anjos que aportam capital. Então você consegue fazer um pitch, sim, mas não adianta bater num investidor institucional, numa coisa grande que faz cheques de 500 mil, cheques de milhões, enfim. São outros 500. Você vai fazer para investidores ainda menores e para outras oportunidades que você tem. Mas o pitch dá para fazer. É sempre uma questão de o que você está pedindo e para quem você está pedindo. Exatamente. Né? A Ana Lúcia perguntou assim: o que você poderia sugerir para transmitir a mensagem de forma simples, sem perder o caráter técnico, de forma a atingir pessoas tanto da área de estudo como outros clientes em potenciais? Assim, de forma geral, dicas para na disciplina aqui a gente tem alguns projetos que são de áreas bem técnicas, biotecnologia. Como trazer esses pitches para o público geral, assim, para você conseguir atingir o investidor? Olha, uma dica que eu sempre dou é assim: como você explicaria isso para uma pessoa que não é técnica? Né? Então, pensa como você explicaria isso para sua avó? Como você explicaria isso? Pense em pessoas que destoam muito da sua realidade que você está inserido, pessoas que não têm contato com esse problema, ou com o seu mercado, ou com a sua área de estudo. Pense em pessoas, eu estou resolvendo um problema da biologia. Vou pegar o pessoal de matemática e vou explicar para eles. Será que eles vão entender?
Como que você pega uma pessoa que não tem nada a ver com aquele mundo e explica para ela? Sem apegos. Eu lembro de uma matéria que eu fiz na Inova uma vez, e que era sobre uma tecnologia do pessoal da engenharia química, e não, era do Instituto de Química, em que eles, enfim, tinham desenvolvido, era como se fosse um veículo para acelerar a entrega de um medicamento nas células doentes, uma pessoa que tem câncer. Então, assim, para fazer a medicação chegar lá mais rápido. Então, isso era junto com a medicação, enfim, deve ter gente mais técnica aqui para explicar. Mas, basicamente, eu consegui que o pesquisador falou assim, é tipo um carrinho que leva lá mais rápido. E é esse tipo de informação, lógico que você não vai falar dessa maneira, mas eu lembro que quando ele me disse isso, ficou muito mais fácil de eu entender do que tecnicamente ele estava me falando com palavras complexas. E aí ele falou assim, é tipo um carrinho, Juliana, que o remédio vai nele e ele vai mais rápido e chega pela corrente sanguínea e chega nas células que ele precisa tratar. Isso é muito emblemático. Eu falei assim, agora consegui compreender. E é mais ou menos isso. Então, como que você consegue detalhar isso, explicar isso de uma maneira mais simples? Sem você falhar tecnicamente, né? Sem você comprometer a seriedade do seu projeto, mas também sem apego em coisas muito técnicas. É muito complexo porque cada produto, cada negócio tem uma realidade. Mas pensa um pouquinho no seu projeto e como que você pode explicar ele de uma maneira mais fácil. Né? Quais são as correlações que você consegue estabelecer, falando ele de uma maneira técnica, e depois, na sequência, falando assim, eu vou falar aqui um exemplo, só para demonstrar mais ou menos o que eu estou querendo dizer com isso. Ou você falar assim, isso quer dizer que eu consigo fazer determinada coisa, enfim, faz essas relações, comparações, que ajuda muito na compreensão. Mas isso vai depender muito do seu negócio. Como eu não sei o seu negócio, fica aí o exercício para você pensar em como falar isso para uma pessoa que não tem nada a ver com o mundo que você está inserida. Próxima pergunta do Márcio. O que fazer quando o negócio apresenta inúmeros riscos e precisa de uma boa grana para começar? Olha, se você tiver um bom embasamento, porque inovação é risco, sempre vai ser, né? O risco só não pode te paralisar. E como que você consegue mitigar ao máximo que você tem? Porque o risco ele vai existir, projetos pequenos, projetos grandes, projetos pouco inovadores, muito inovadores, né? Porque existem riscos intrínsecos aos negócios e riscos que estão aí no mercado, né? Então, pode vir uma pandemia e tudo mudar. Vimos isso ano passado, ninguém esperava. Então, os riscos, eles sempre vão existir. O ponto é, se você precisa de um capital, isso, por exemplo, tecnologias muito atreladas à saúde costumam, né, leva muito tempo de desenvolvimento, de validação, tem todo um processo burocrático atrelado a isso, muito dinheiro também relacionado, muito dinheiro na mesa para conseguir fazer isso virar. Você precisa de um bom embasamento, então comprovação técnica, um bom estudo de mercado, entender exatamente o que você está fazendo, porque dando esse embasamento robusto o suficiente, você consegue convencer a investidores que têm um apetite de risco maior de investir no seu negócio, né? O risco, se ele for muito grande para uma pessoa que é avessa ao risco, você vai ter dificuldade, mas existem investidores que aportam em projetos com grande risco, e ok, sabe? Vai na sua defesa, vai na sua construção e na sua argumentação de que esse é um bom negócio. Pessoal, mais perguntas? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Onde os alunos podem assistir bons exemplos de pitch? Olha, na Endeavor, no site da Endeavor, a gente tem alguns que são muito bons. E assim, tem muitas aceleradoras que vocês podem constar e identificar bons pitches. Eu não vou citar aqui um ou outro que seja muito bom. Eu acho que vale o exercício de você assistir vários e entender o que você pode replicar e o que você não pode replicar. Porque às vezes o que não é tão bom para um negócio pode funcionar para o seu e vice-versa. Então, mas eu sempre coloco a Endeavor como uma referência, que lá vocês têm bastante conteúdo relacionado
as startups, e você buscar por aceleradoras. Então, tem muitas aceleradoras que filmam os seus pitch days e que vocês conseguem assistir também. Tem muita startup que disponibiliza o pitch online também. Inclusive, várias startups da Unicamp, se vocês encontrarem startups do parque, muitas delas colocam no YouTube, vocês encontram. E é assim, não é questão de pitch bom ou pitch ruim, né? É o que funciona e o que não funciona para um para outro. Todo mundo já teve uma apresentação ruim alguma vez na vida e aprendeu com isso. Acho que vale o exercício de assistir. Se jogar no YouTube pitch, vai aparecer um monte. O Founder Institute, eu também acho que tem os pitches lá. Sim, sim. Uhum. Tem também os pitches das competições da Inova, que são bem legais. E aí você vê projetos bem embrionários e que com pitches muito bons. Então, os da final, geralmente você consegue ver projetos que começaram numa competição e que tem um pitch super estruturado. E é uma boa referência. Então, o nosso pitch vai ser daqui 3 semanas. Dia 12 a gente tem mais uma aula, 19 outra aula também. E dia 26 é o nosso pitch day. Legal, boa sorte, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Sim, sim. Gente, mais alguma pergunta? A gente vai acabar mais cedo hoje. Acho que não. Bom, gente, sobre o projeto, quem tiver, acho que eu já falei com quase todos os grupos. Quem tiver com alguma pendência ainda, por favor, me manda mensagem. E lembrando que é para entregar o projeto essa semana já, no comecinho da semana que vem. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre o projeto, por favor, me manda e-mail, WhatsApp, qualquer coisa. Legal. E muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço, foi muito legal estar aqui com vocês hoje. E quem quiser mais dicas de comunicação, no perfil lá do Instagram, no Pra Falar Bem, eu posto várias dicas e que pode ajudar vocês também nesse processo. E aí tem coisas mais detalhadas sobre gestos, enfim, fica aí a dica para vocês. Se precisarem também me contatem, podem me adicionar no LinkedIn, estou à disposição, tá bom? Legal, muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Beleza, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até.